Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vocês vão escutar um barulho aí porque é Tarcísio e tá chovendo, não tem como deixar ele ir pra fora, ele tá dentro de casa e é isso, gente, ele vai ficar fazendo os guruguru dele. E eu não tô conseguindo outra hora pra gravar os vídeos, como quem me acompanha lá no Instagram sabe que tive umas 2 semaninhas aí complicadas com Aurora, dente, vacina, reação, febre. Foi assim um tumulto a minha vida e só consigo gravar agora e com o Tarcísio fazendo guru. Mas é isso, gente. Sem muitas delongas nessa introdução, porque tem assunto hoje. E, gente, como vocês puderam ver pelo título, é meu relato de mãe de UTI, né? Com o que aconteceu, por que a Aurora foi internada, quanto tempo ela ficou, a nossa experiência dela durante a UTI e a UI. E é isso, gente. Eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, deixar o seu like que me ajuda bastante e também o YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Deixe seu comentário aqui também e se quer ficar mais pertinho de mim em tempo real, me siga também lá no meu Instagram. Então, gente, vou começar a falar qual motivo ela internou. Ela internou, né? Precisou voltar para o hospital, internar na UTI devido à icterícia. Se vocês pesquisarem no Google, internet, vocês vão entender melhor sobre a icterícia. Tem bebês que só tomam um banhozinho de luz e acabou, tem bebê que toma um banhozinho de luz até junto com a mãe no quarto e tal, mas a situação de Aurora foi um pouquinho diferente, porque ela precisou ir para casa, então o nível de bilirrubina estava muito alto no sangue e eu vou explicando no decorrer do vídeo. Mas, a princípio, ela internou devido à icterícia neonatal. Ela ficou internada 10 dias, foram 10 dias. 10 dias o total. Foram 5 dias na UTI e 5 dias na UI que ela ficou, e o tempo que ela ficou na UTI, ela ficou no isolamento da UTI. Então, vamos começar a falar pelo dia da alta da maternidade. Quando a pediatra passou para avaliar a Aurora para dar alta da maternidade, a Aurora já estava um pouquinho amarela. Ela ainda não tinha aberto os olhinhos, então a gente não sabia nem a cor dos olhos dela. Eu só fui ver a cor dos olhos dela quando a pediatra foi fazer o teste do olhinho, né? Que precisa abrir e tal. Eu percebi que a parte branquinha, né, do olho dela estava um pouco amarela na hora de fazer o teste. E a pediatra também observou isso. Então a pediatra fez o teste do Billy Jack, que é com aquele aparelhinho que coloca na testinha e no peitinho. Deu um pouquinho de amarelo, mas não era assim aquele amarelo que precisasse do banho de luz, nem da luz amarela, nem da luz roxa, eu acho que fala roxo ou azul, e que tava show para ser liberado para casa. Porém, ela queria que a gente voltasse com a Aurora 2 dias depois, 48 horas, né? 48 horas depois, para poder estar repetindo esse teste do Billy Jack e também do exame de sangue, para poder ver se o nível teria aumentado e precisasse do banho de luz. Aí assim a gente fez, a gente foi para casa. Em casa não foi recomendação da pediatra, mas em casa eu também tava dando banho de sol nela, né? Aquele solzinho bem fraquinho da manhã, com a roupinha, dava um passeiozinho ao ar livre lá na casa de mamãe com ela. E vou deixar a fotinha dela passando aqui também, do dia da alta da maternidade, para vocês verem o tonzinho de pele dela. E vou deixar também uma foto de um dia que a gente estava em casa, que eu fui dar esse banhozinho de luz nela, pra vocês verem como estava a cozinha dela. Aí passou essas 48 horas, que no caso foi em uma quarta-feira,
que a gente teve alta da maternidade. Na sexta-feira a gente retornou ao hospital para poder, ela tá repetindo os exames. Então ela repetiu o teste do Billy Jack na testinha, no peitinho e o de exame de sangue. O resultado foi que no teste do Billy Jack continuou a mesma coisa, tipo assim, não diminuiu e nem aumentou, porém o do sangue aumentou. Que ela também, esqueci de falar, ela fez esse exame também antes de sangue também, na maternidade antes de ter alta. Ela fez e aumentou um pouquinho, mas continuou daquela situação de que não precisava nem ficar internada, mas também nem do banho de luz, né? Meio que tava ali, meio que um pouquinho acima, mas nada de grave. E aí a médica recomendou à pediatra que eu desse a fórmula a ela. Por quê? Porque a bilirrubina, ela é eliminada no cocô e no xixi. E a Aurora não estava fazendo cocô com tanta frequência. Eu acho que, na verdade, a Aurora ainda não tinha feito cocô em casa, ela só tinha feito na maternidade. Então, isso poderia dificultar um pouco também de eliminar a bilirrubina. Então, ela prescreveu a fórmula para que pudesse ajudar a gente, ajudar, né, a ela ingerir mais coisa e conseguisse fazer, já que só na amamentação materna, né, exclusiva, ela não estava fazendo tanto ali, né, evacuando tanto. E eu também estava ingerindo alimentos que pudessem ajudar no intestino dela. Aí pediu novamente para, depois de 48 horas, voltar para repetir os mesmos exames. Aí fomos para casa. Em casa eu percebi que ela continuava a ficar amarela e estava cada vez mais amarela. E se tiver foto, vou deixar a foto também do dia da sexta-feira, que a gente foi levar ela no hospital, vou deixar passando aqui. E também vou deixar a foto dela em casa. E vou deixar agora a foto dela no domingo, que infelizmente foi o dia que ela internou, um dia assim, que eu olho a foto e me sinto até ainda um pouco angustiada de lembrar de todo o sentimento que eu senti. E vamos para a parte do domingo. E, gente, esse domingo, eu não lembro se foi um domingo antes dela ter alta ou se foi o domingo que ela internou. Foi um domingo de Páscoa. Acho que foi o domingo que ela internou, de fato, foi o domingo de Páscoa. O que acontece? Ela repetiu os exames do Billy Jack e o exame de sangue. O do Billy Jack, na cabeça, aumentou, mas no corpinho, não, foi ao contrário. Da cabeça, não é isso mesmo. Ai, gente, confusão. Da cabeça aumentou, mas o do corpinho diminuiu. Então, era uma coisa boa. Porém, quando chegou o resultado do exame de sangue, já não foi legal assim. O que acontece? Tem uma certa numeração para ter o nível de bilirrubina no sangue. Quando ela ultrapassa demais esse nível, tem uns riscos para o bebê, que é paralisia cerebral, doença nos rins, doença no fígado e na bexiga. E o de Aurora, eu não lembro o quanto que era certo a numeração, mas eu sei que o dela tinha, passado demais da numeração, ou por isso que ela precisou ir para UTI no isolamento. E quando vieram me dar essa notícia de que ela precisaria ficar internada e que iriam internar ela àquela hora, assim, meu mundo caiu, né? Por quê? A UTI, né, neonatal, onde a Aurora ficou internada, estava passando por um processo muito complicado, onde muitos pais estavam, no dia mesmo que a Aurora internou, estava tendo rebelião dos pais lá. Os pais, super coisas, porque estavam acontecendo muitas coisas lá. Estavam acontecendo muitas coisas que não estavam agradando nada aos pais. Negligência médica de alguns médicos, não de todos, gente, não estou generalizando, de alguns enfermeiros, de alguns técnicos, falta de respostas, falta de formulários, crianças que
perderam documentos, crianças que entravam com uma coisa e lá acabavam pegando outra, que de fato pode acontecer, né? Ali é um ambiente hospitalar, crianças bem sensíveis, recém-nascidas, prematuras, então estava acontecendo muita coisa. E eu vendo aquele ambiente, aquele sofrimento dos pais, aquela rebelião toda, eu não queria que a minha filha entrasse para um lugar daquele, sendo que a minha filha tinha o quê? Ela nasceu na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Minha filha tinha 6 dias de nascida. Então, não tinha nem uma semana de vida e eu tava assim, enlouquecendo com aquilo. Quando a médica veio e me deu a notícia que a Aurora precisaria ficar internada, eu lembro que eu não consegui falar nada. Ela começou falando comigo, você tá entendendo, mãe, e tal. Eu só fiquei parada olhando pra cara dela. Quem resolveu tudo foi Dudu. Eu não consegui. Eu só consegui depois que ele sair chorar. Chorar, porque eu não queria largar minha filha lá, eu não queria deixar minha filha ir pra lá. E até o momento eu não sabia que ela ia pro isolamento, né? Pra mim ela ia ficar naquela área. E fora que, gente, eu nunca tinha entrado em uma UTI neonatal. Pra ser sincero, pra mim é o pior lugar do mundo. É um lugar onde tem... como é que eu posso explicar? É o pior lugar do mundo, mas ao mesmo tempo um lugar de tratamento. Porque ao mesmo tempo que você vê muita tristeza, que você vê muita dor, você vê muita renúncia, muita recuperação e muitos milagres. É um lugar muito forte, digamos assim. E eu não sabia o que eu ia encontrar lá dentro. Até porque eu nunca tinha entrado em uma UTI neonatal. E levaram ela, internaram ela, fizeram todo o procedimento e tal. E eu fiquei, nós ficamos, né, do lado de fora aguardando durante muito tempo. Acho que mais de 2 horas, 3 horas, porque eles foram fazer toda a coleta de exame e tal, e os pais, os responsáveis, não podem estar perto lá enquanto estiver fazendo procedimento. E eles fizeram tudo isso e depois chamaram a gente para poder entrar e poder ver ela e me liberar para amamentação, explicar como seria a amamentação dela, porque ela poderia ficar livre para amamentação. E, gente, quando eu entrei, foi assim, um alívio. Ao mesmo tempo que eu fiquei assustada de ter visto como era o UTI, ao mesmo tempo me deu um alívio em saber que ela estava no isolamento. Por quê? Porque no isolamento só estava ela, era menos chances de pegar alguma outra coisa. Então já me deu um alívio. Porém, me deu muita angústia na hora de ir embora. Porque lá na UTI, a mãe e o pai só podem ficar lá dentro de 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. E a mãe só pode pegar o bebê no colo, dependendo da situação, para amamentar. E tem mães que nem podem pegar para amamentar se o pediatra ainda não tiver liberado a amamentação. Então, no caso de Aurora, foi liberada a amamentação porque ela já estava se amamentando em casa, continuou com a prescrição da fórmula, então era leite materno durante o dia e a fórmula durante a noite. E foi assim que seguimos. Eu amamentava ela a cada 3 horas e à noite, né, depois que eu ia embora, era a fórmula. E eu só podia pegar ela no colo nesse momento. Não podia pegar outros momentos, porque ela precisava do banho de luz máximo. Então, quanto mais tempo ela ficasse na incubadora, né, no banho de luz máximo, era melhor. Ela ficou na luz roxa, azul, sei lá como é que se fala, mas eu sei que era uma cor assim, violeta. E ela ficou nessa luz e foram dias muito intensos. Eu sei que, gente, voltar para casa, primeira vez, sentar com a minha filha nos braços, eu até me emociono, só de lembrar, porque eu me emociono em saber que, graças a Deus, eu tenho ela aqui comigo. Ela tá com 7 meses e graças a Deus ela voltou para casa. Eu sei que naquele dia foi muito perturbador para mim. Por quê?
me senti a pior mãe do mundo em não poder estar com a minha filha. Eu senti esses sentimentos. Não poder estar cuidando, não poder estar amamentando, em deixar em braços de desconhecidos, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E vamos falar a realidade, né? A gente sabe que muita coisa acontece dentro de um hospital. Então eu tinha muito medo do que poderia acontecer, se iriam cuidar bem da minha filha, se iriam, sabe, não iriam aplicar remédio errado, nada, fazer procedimento errado, machucarem ela, ou sei lá, descuidar dela. Eu tinha muito, muito medo. Fiquei angustiada, não dormi direito à noite. Ficava o tempo todo acordando, procurando ela e só chorava. E ao mesmo tempo eu tentava ser forte, porque eu sabia que o psicológico poderia, né, afetar a minha alimentação, a minha produção de leite, e a minha filha precisava disso tudo. Precisava de mim. Na verdade, a minha filha precisava que eu fosse forte, o pai dela fosse forte. E eu não tinha outra opção a não ser forte. E, infelizmente, ou felizmente, né? Isso é uma condição de mãe de UTI. Ela não tem outra opção a não ser forte. Não tem a opção de desistir, não tem a opção de se sentir cansada e não ir, não tem essa opção. E eu acho que o que mais mantém a gente de pé para conseguir viver tudo isso, primeiramente é Deus, e segundo, o nosso amor pelo nosso filho, nossa filha. Esse amor nos faz ter força, é um amor tão grande que nos faz ter força para suprir tudo. Aí passamos, né, a primeira noite. No outro dia eu cheguei já ansiosa, querendo entrar pra ver ela e tudo mais. E passou. Quando foi na segunda noite, que foi a minha maior experiência com Deus, eu lembro daquele dia como se fosse hoje. Na terceiro dia, né, na terceira manhã e segunda noite que tinha passado, a gente chega lá sem saber notícia nenhuma de como foi a noite, né? Você já chega querendo saber o que aconteceu. E lá no isolamento tinham 3 leitos, né? Que são cubos de vidro, né? Salas de vidro separadas assim, né? Separadas por vidros. E 3 leitos. Eram 28, 29 ou 30. A Aurora estava no 29. E quando a gente chegou lá pra ver ela, não deixaram a gente entrar, porque estavam fazendo um procedimento de emergência em um bebê. E quando acontece assim, lá os técnicos de enfermagem ficam com 3 bebês. Um técnico fica com 3 bebês. E na UTI neonatal desse hospital tinham 30 leitos. Ou seja, os demais leitos não eram do isolamento e esses 3 leitos eram do isolamento. E outros pais que estão próximos também não podem ficar. Por exemplo, se eu estivesse com a Aurora e estivesse fazendo procedimento em outro bebê do lado, todos os pais daquela região eram recolhidos, e se retirarem só poderiam voltar depois que fizesse o procedimento. E eu lembro quando a gente chegou lá pra ver ela, não deixaram a gente entrar porque estavam fazendo o procedimento. E tinham pais querendo entrar, saber, e eles não falavam em qual região estava fazendo o procedimento, em qual bebê, em qual leito, eles não falavam. Se os pais não estivessem lá, a gente não sabia. Até que falaram que só não poderia entrar os pais do isolamento, porque era um bebê do isolamento que estava fazendo um procedimento de emergência. Eu fiquei muito angustiada, demais. E depois uma mãe virou pra mim, saiu de lá de dentro, eu perguntei qual leito, se ela sabia qual leito que estava fazendo. Ela falou que era o leito 29. Eu fiquei muito nervosa e fiquei pensando que pudesse ser os exames. E quando liberaram a gente para entrar, de longe eu vi já 2 enfermeiras com ela, com a Aurora, e a Aurora chorava demais, 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 demais mesmo. Quando eu entrei lá,
eu vi quando a técnica não, a enfermeira-chefe falou com alguém lá no corredor assim, quem liberou a entrada dos pais, que não eram pra gente entrar naquele momento. E as duas técnicas que estavam lá e a enfermeira-chefe estavam terminando de fazer procedimento nela. No caso, o que aconteceu? Eles estavam fazendo um procedimento de emergência no bebê do leito 28, que os pais não estavam lá. E eu não sei como que foi a noite que eles não conseguiram, a enfermeira que estava com a Aurora, estava com o bebê do leito 28 também. Resumindo a história, eles não cuidaram direito de Aurora. Quando chegou de manhã, eles estavam fazendo vários procedimentos que eles já deveriam ter feito com a Aurora. Então, a gente chegou lá, a Aurora estava chorando, com o nariz já escorrendo, sabe? Tipo, que já estava chorando há muito, muito tempo. O óculos que ela usava, né, da proteção da vista, estava aqui, meio que amassando a respiração dela. Ela não conseguia respirar pelo nariz, ela estava respirando pela boca. Ela já tinha conseguido tirar todos os fios que estavam nela e as enfermeiras estavam naquela correria para tentar limpar ela, porque a Aurora estava suja de sangue. Eu acho que foram tentar colher o sangue dela, não conseguiram, sujaram tudo. A Aurora estava com a fralda cheia, a fralda tinha vazado. Sujaram o bercinho, né, o ninho que fica dentro da incubadora todinho de leite. Resumindo, estava uma nojeira, a menina estava em um caos. Quando eu vi aquela cena, que a Aurora sem respirar direito, respirando pela boca, nariz escorrendo, e toda suja daquela maneira, e aos prantos chorando muito, e a Aurora era um bebê muito tranquilo, muito calmo. A Aurora não chorava assim com frequência. Eu me desesperei. Eu comecei a ficar desesperada. Dudu começou a reclamar, perguntando quem foi a enfermeira que ficou de madrugada com ela. Foi lá pra dentro falar com a enfermeira-chefe. A enfermeira-chefe saiu de ignorância com o Dudu. Gente, foi um caos aquela manhã. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que estão fazendo? O que fizeram com a minha filha? Eu sei que a outra enfermeira que trocou o plantão cuidou, muito maravilhosa, cuidou super bem da Aurora, deu banho, começou a cuidar bem melhor, viu a minha filha. Eles viram um desespero até que eu fiquei e nem pediram pra gente se retirar, porque eu acho que eles perceberam que a gente não ia se retirar. Tipo, já entramos e não vamos nos retirar, né? Então a gente ficou ali perto de todo o procedimento, né? Troca de fralda, do banho, da limpeza da incubadora, de colocar os fios novamente, tudo. Me deu ela para me amamentar e só assim colocou ela na incubadora. Depois que eles colocaram ela na incubadora, foi um momento assim, Deus me tratou muito naquele momento. Ai, gente, tá difícil fazer esse vídeo sem querer chorar, mas Deus me tratou muito naquele momento, porque quando chegou na hora do almoço, eu saí de lá. Gente, pra vocês terem ideia, eu entrava lá, só saía na hora do almoço. No almoço que eu almoçava, fazer xixi, eu não fazia mais nenhuma outra refeição no dia. Eu não bebia água, eu não ia ao banheiro, tudo pra ficar o máximo perto de Aurora. Eu não queria sair um segundo, porque querendo ou não, toda vez que eu saísse e entrasse, demorava, porque eu teria que fazer todo o procedimento, colocar todo o equipamento pra poder entrar lá. Então, eu não queria sair. E quando eu saí pra almoçar, eu almocei só por conta dela mesmo, porque eu não estava nem com fome. Eu empurrei a comida e chorando e cometi um grande erro na minha vida, que foi questionar a Deus. Questionei Deus do porquê minha filha tá lá dentro, se minha filha tinha nascido saudável, se tinha a possibilidade dela nascer para UTI, não teve, graças a ele. E sem querer acabei questionando a Deus, porque eu estava com muito medo, muito medo mesmo. Não queria ir mais uma vez embora para casa e deixar a minha filha ali e saber que a minha filha estava sendo maltratada, dizendo que ela poderia ser cuidada por mim, pelas minhas mãos. E foi aonde Deus me mostrou que eu não tinha outra opção a não ser confiar nele.
entregar para ele e confiar. E assim, quando eu voltei do almoço, eu logo voltei do almoço e o médico passava todos os dias 4 horas, de 3 às 4, para dar notícias, falar sobre os exames e tudo mais. Eu voltei pra lá e quando chegou, era 3 horas, era o momento de eu amamentar a Aurora. Eu peguei a Aurora, né? A enfermeira me deu a Aurora pra me amamentar ela. E ali eu caí em plantos de choro, e choro, e eu não conseguia parar de chorar. E me veio naquele momento aquela música, Esperança. Não sei se eu posso botar aqui por conta de direitos autorais. E eu comecei a cantar aquela música pra Aurora. E chorando, cantando, soluçando, chorando. E ali eu tive que entregar literalmente a Deus. E falei com Deus em oração: Senhor, o meu cuidado é bom pra minha filha. É melhor do que o de todo mundo que tá aqui pra minha filha. Mas o seu cuidado é melhor ainda que o meu. Então, quando eu não estiver aqui, cuida dela. Cuida, porque ela é sua filha, ela tá entregue em suas mãos. Cuida dela, bota pessoas boas pra cuidar dela. Que as pessoas que tocarem na minha filha vejam ela como se fossem próprias filhas, né? E cuide muito bem dela. Enquanto eu não estiver aqui, o Senhor cuida de cada detalhe. E comecei a cantar aquela música porque Deus era a única esperança para mim. Ele era a minha âncora naquele momento para poder me sustentar de pé e poder seguir dia após dia. Porque até então a gente não sabia quantos dias ela ia ficar lá. A princípio seriam só 5 dias para um banhozinho de luz. E, gente, Deus fez tudo. Ali em diante eu não tive mais nada para falar de todo mundo profissional que estava trabalhando ali. As meninas maravilhosas cuidavam super bem de Aurora. Elas até se apegaram e no final fiquei até sabendo que tinha briga para quem ficar com o leito 29, porque todo mundo queria ficar com ela, falava que ela não dava trabalho nenhum, que ela não chorava, que ela mamava direitinho, que ela era um bebê maravilhoso, que ela era muito linda, muito cabeluda e que todo mundo queria pentear o cabelinho dela. E assim, gente, eu não tenho o que falar. Deus literalmente cuidou. Deus cuidou dela, cuidou de quem estava com ela ali. A gente acabou até fazendo amizade com os profissionais e Deus me tratou. Deus não só cuidou dela, Deus me tratou. Deus tirou aquela insegurança do meu coração. Deus me renovou naquele momento. E essa foi a minha experiência, gente. A maior, né? Assim, porque outra experiência foi que a gente adquiriu filhos de oração. A gente viu vários pais passando por situações até bem piores, né? Que a de Aurora, pais que estavam ali 3 meses, 9 meses, um ano e 4 meses com seus filhos na UTI. E no dia após dia eu ficava observando aquelas mães e aquilo me doía demais. E ali eu orava pelas mães, pelos pais, pelos filhos, né? Pelos filhos. E até que a gente viu que a nossa filha era, tipo assim, o quadro melhor da UTI, né? Porque até então ela estava ali por uma icterícia e precisava diminuir para não correr esse risco e ficar fazendo os exames para não correr o risco da paralisia cerebral. E também do fígado e do rim dela, manter o funcionamento direitinho. Então, tipo assim, graças a Deus não precisou entrar com a vitamina K, né? Não precisou entrar também com aquela cirurgia que é a transfusão de sangue. Correu tudo maravilhoso. E quando chegou no 5º dia, ela recebeu alta pra UTI. Eu fiquei muito, muito feliz. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Então, eu vou fazer parte 2. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até dessa parte. Tem continuação. Vou fazer a parte da continuação o dia que ela teve aí, né? Alta
para o I. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo e até a próxima.